Olá, turma! É um prazer estar aqui novamente com vocês na disciplina de Centro Cirúrgico. E na nossa aula de hoje vamos falar um pouquinho sobre os desconfortos e complicações na sala de recuperação pós-anestésica. Olá, turma! Sou a professora Priscila Alencar. Vou continuar aqui com vocês na disciplina de Centro Cirúrgico. E nesse nosso segundo vídeo ele fala sobre as complicações do pós-operatório e que são possíveis ser verificadas na sala de recuperação pós-anestésica. Então, de acordo com a literatura, e aqui eu trago a literatura da SOBEC, ela fala que a definição de complicações pós-operatórias são quaisquer alterações fisiológicas persistentes relacionadas direta ou indiretamente ao procedimento anestésico cirúrgico. Então, o que é que pode estar ocasionando isso? A extensão da cirurgia, quanto mais longa, qual o tipo de cirurgia, se for cirurgia cabeça e pescoço, se for cirurgias cardíacas, abdominais com maiores extensões, elas têm um risco maior de complicações. A própria condição clínica operatória, se foi possível fazer um grande check-up naquele meu paciente, se os sinais vitais deles estavam estabilizados, se ele não tem uma história pregressa de hipertensão, de diabetes, de arritmias, que vai estar alterando a sua recuperação. Se ele teve intercorrências cirúrgicas e anestésicas, ou se tudo ocorreu bem, se nenhum problema, sem nenhuma intervenção a mais que precisou ser realizada no ato cirúrgico e anestésico. E a eficácia das medidas terapêuticas utilizadas. Se o que foi utilizado de intervenção se viu, vai parar a complicação e não vai persistir, a situação fisiológica. Mas se as medidas utilizadas, as intervenções não forem o suficientes, o quadro fisiológico vai persistir e vai gerar algumas complicações. Então, eu tenho aqui, de acordo com a SOBEC, algumas complicações na sala de recuperação pós-anestésica que podem vir a acontecer. Listando aqui sobre as pulmonares e respiratórias, o paciente ele pode vir a ter hipóxia, obstrução das vias aéreas, apneia pós-operatória, pneumotórax, hemotórax ou homopneumotórax, aspiração do conteúdo gástrico e broncoespasmo. Então, essas aqui são situações de complicação pulmonares e respiratórias. Mas eu também tenho uma listagem de complicações cardiovasculares, como hipohipotensão, braditaquicardia, isquemia do miocárdio, arritmias, disfunção diastólica, como eu também posso ter como complicação bloqueio neuromuscular residual, complicações gastrointestinais, complicações na própria ferida cirúrgica e complicações como lesões de decúbito. Então, aqui eu vou falar algumas delas de acordo com o que está escrito na SOBEC, que é a nossa referência. Então, temos como complicações pulmonares e respiratórias alguns fatores de risco, e aqui nós colocamos o fármaco anestésico como uma das grandes complicações. Tanto é que muitas vezes nós perguntamos se o paciente já realizou alguma cirurgia, para exatamente saber qual tipo de anestesia ele deve ter utilizado e como ele se comportou, que é como se fosse uma segurança a mais ao ato cirúrgico em si, de como o paciente reagiu e teve ou não complicações em relação ao ato cirúrgico anestésico. Vai depender muito do tipo de cirurgia que foi utilizada, do tempo de cirurgia, para saber se esse anestésico foi inalatório ou se foi uma peridural, qual foi o tipo de anestesia utilizada, porque isso vai interferir na própria movimentação respiratória. Por exemplo, no inalatório, o diafragma ele vem a ter movimentos ventro-dorsal, dessa forma, e com isso o suprimento de oxigênio ele não vai ser o mesmo, as trocas gasosas não vão ser a mesma. E ainda tem a gravidade que faz com que não haja essa troca suficiente de oxigênio. Então, com isso, é muito comum ter as placas de atelectasia. E a literatura traz de 50% a 90% dos pacientes em cirurgias que utilizam anestesias gerais inalatórias
podem ter placas de atelectasia. E o que é atelectasia? É quando esses alvéolos eles impedem que haja essa troca de oxigênio e o paciente vai precisar de um suporte maior de oxigênio por não conseguir fazer essas trocas. Então isso é uma das complicações, ele vinha até essas placas de atelectasia e não conseguir ter um bom suporte respiratório. Além disso, falha humana no momento da anestesia. Sim, infelizmente pode acontecer algumas falhas do tipo de medicamento, da dose do medicamento ou da posição que foi realizada a anestesia e trazer complicações. E em relação ao paciente, essas alterações fisiológicas do paciente, elas interferem muito em relação a essa complicação. Se o paciente for tabagista, alcoolista, tiver idade avançada, doença pulmonar prévia, doença cardiovascular prévia, obesidade, tudo isso são fatores de risco para ter complicações pós a cirurgia. E aí o pós-operatório de cirurgias longas, ele é mais complicado, de cirurgias torácicas e abdominais, porque tem uma maior exposição, tanto é que a literatura ela traz que de 10 a 40% de riscos de complicações nas cirurgias torácicas e abdominais, contra 0,3 a 0,4% nas videolaparoscopias. Então, se eu for realizar uma cirurgia dessa de forma videolaparoscopia, né, com os robôs, eu vou ter uma segurança bem maior do que eu estar utilizando através da exposição geral. Só que se vocês observarem, são situações mais caras, essas máquinas são caríssimas, e infelizmente nem todos os planos de saúde, nem todo o suporte mesmo de governo, eles podem estar dando esse respaldo desse tipo de cirurgia. Então, se vocês olharem, por exemplo, tem um hospital aqui de Fortaleza que ele tem, eu acho que 8 salas de operatórias. Dessas 8 salas operatórias, ele tem 3 salas com os aparelhos para videolaparoscopias. As outras não tem, porque são aparelhos mais caros, né? Isso aí, quando eu estou dizendo assim, acontecendo 8 cirurgias ao mesmo tempo, a gente vê uma proporção de mais ou menos 3 cirurgias por videolaparoscopia e 5 sem. Então, a proporção ainda é bem maior com a exposição maior, que é esses 10 a 40% por causa de recursos mesmo financeiros, entendeu? Em relação ao pós-operatório de cirurgias emergências, é muito mais complicado, tem a chance de ter muito mais complicações do que aquelas cirurgias eletivas que foram marcadas, porque eu não consegui fazer numa de emergência todo o meu pré-operatório de exames, de entrevistas, de conhecer a fisiologia do meu paciente. E imobilidade prolongada, porque aí vocês vão ver que tem a chance de ter trombose venosa profunda, né, a complicação de retorno mesmo circular, respiratório mais lento. E aí eu encontro de forma geral, eu estou trazendo aqui de forma geral, para situações de complicações respiratórias, né, e pulmonares, eu trago alguns diagnósticos de enfermagem que podemos detectar. Risco de aspiração, que vocês vão ver que o próprio risco de aspiração, que na verdade a aspiração, né, do conteúdo gástrico, a pneumonia aspirativa já é uma complicação. O padrão respiratório ineficaz, comunicação verbal prejudicada pela situação respiratória, risco para recuperação cirúrgica retardada. Isso foram alguns diagnósticos que têm a ver com essa situação respiratória. Mas como intervenções que eu posso encontrar? Posicionar a cabeceira de forma elevada, e aí eu oriento o faulo, que é muito orientado. Monitorar o nível da consciência, o reflexo da tosse, as náuseas, a capacidade de deglutir, para evitar que ele venha a ter uma broncoaspiração. Orientar a respiração profunda, que ele faça a inspiração e expiração de forma profunda para que haja as trocas gasosas de forma adequada. Estimulação de exercícios respiratórios, que é exatamente para a função
pulmonar voltar mais rápido, que é exatamente para que os resquícios anestésicos possam ser liberados mais rápidos. Cabeça lateralizada, porque esse paciente ele pode ter risco de náuseas, né? Ele pode ter náuseas e vômitos e aspirar. Manter o aspirador disponível para que, se ele precisar por alguma aspiração, eu ter como realizar a aspiração orotraqueal. Avaliar sempre o meu padrão respiratório em relação a ritmo, movimento, amplitude, né? Além da frequência respiratória. Realizar a nebulização quando, né, prescrita. Realizar o controle da dor, porque isso vai interferir nos meus movimentos respiratórios. Como vocês viram na aula anterior, tem muito paciente que faz aquela respiração muito superficial e aí tem um acúmulo de gases que pode estar ocasionando, se acontecer, sempre complicações, né? Administrar analgésicos conforme prescritos, administrar antieméticos para evitar que o paciente venha a ter vômitos, náuseas e vômitos, administrar oxigênio para melhorar essa perfusão do meu paciente que está com problemas respiratórios e que esse problema respiratório pode estar atrapalhando na perfusão, né, do oxigênio. Está utilizando sempre o oxímetro de pulso para que consiga verificar bem essa questão da saturação. Manutenção da ventilação artificial, se ele tiver, está observando se não tem vazamento nas conexões, se elas estão corretas. Administrar o catéter, o oxigênio por máscara, catéter, conforme o que for prescrito. Realizar a gasometria para verificar como estão os níveis, né, no sangue. Utilizar a cânula de Guedel para abertura das vias aéreas superiores, se for necessário. Realizar a ausculta pulmonar. Realizar os registros de enfermagem sempre, né? Tudo que nós vamos fazer de intervenções, não só nessas, isso aí vale para todas as intervenções, tá bom? Então, aqui eu coloquei várias intervenções que são para situações desses diagnósticos de complicações respiratórias e pulmonares. Aqui nós temos uma complicação que é a hipoxemia, que é pouco oxigênio no sangue. E eu trago para vocês o estudo de Ribeiro 2015, mostrando exatamente algumas perguntas que o enfermeiro deve realizar para verificar se esse paciente ele tem um risco de hipoxemia na sala de recuperação pós-anestésica. Então aqui, uma das perguntas que se faz é sobre o estado físico, EISA 2 ou 3. Isso aqui, essa sigla significa American Association Anesthesiologists, quer dizer que é a Sociedade Americana de Anestesiologia. E aqui o nível 2 ou 3 quer dizer que ele tem um risco de complicação leve ou moderado para receber a anestesia, certo? Porque ele já tem doenças prévias, então ele recebe, no caso, essa denominação, entendeu? E ela vai aumentando, nível 4, vai ficando mais grave. Então, nesse caso, ele está perguntando sobre o estado 2 ou 3. Se ele tem uma idade acima de 50 anos, se ele é portador de alguma doença pulmonar ou obstrutiva crônica, DPOC, é uma das doenças, né, que a pessoa tem uma chance maior de ter hipoxemia, porque ele já tem um problema respiratório, se ele tem diabetes, se ele tem uma saturação pré-operatória já menor do que 95%, porque 95% a gente já fica em alerta, se ele tem menor já antes do ato cirúrgico, então é uma situação que a gente já leva como uma gravidade maior. Se é o que ele está realizando é uma cirurgia de cabeça e pescoço, que é mais grave, se é uma cardiotorácica, gastrointestinal, se ele tem um déficit nutricional, se ele é do sexo feminino e se ele já recebeu, e se essa anestesia que ele recebeu foi geral. Então, isso aqui, por exemplo, se ele responder sim para todos, então ele vai ter, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 aqui não, peraí, 7, 8, 9. Então ele teria uns 9
Resposta sim. Se ele tiver resposta sim 9, quer dizer que ele tem um alto risco de hipoxemia na sala de recuperação pós-anestésica. E se ele tiver, quais são as intervenções que o enfermeiro vai realizar? Instalar oximetria, registrar sempre essa saturação do oxigênio, abrir as vias aéreas, e aí a gente pode levar a técnica de elevação do queixo para abrir as vias aéreas, elevar a cabeceira em Fowler, utilizar a cânula de Guedel se for necessário, monitorar em relação ao paciente, se ele tem quietação, tratamento, se ele está utilizando a nebulização, umidificador, observar a presença de secreções para ver se não vai obstruir as vias aéreas, realizar a aspiração das vias aéreas. Então, essas são tudo situações que nós devemos estar verificando como intervenções. Uma outra complicação que pode acontecer é obstrução e depressão respiratória. E aí, a gente utilizando esse instrumento, uma das coisas que nós podemos estar perguntando em relação a essa entrevista e saber esses riscos ou verificando é se ele tem queda da língua, se ele tem um excesso de saliva, se ele tem sangue, né, nessas vias, se ele está vomitando e se ele fez o uso de opioides, porque isso são situações que vão trazer a complicação de obstrução ou depressão respiratória. Então, o enfermeiro vai ter que realizar como intervenção, abrir as vias aéreas, né, utilizando as técnicas, como eu já falei aqui no anterior, colocar o paciente deitado de lado para poder evitar essa broncoaspiração pelos vômitos, né, que ele possa vir a ter, registrar sempre e monitorar, né, em relação aos padrões respiratórios, se estão simétricos, se ele está utilizando músculos acessórios, se ele está utilizando batimento de asa de nariz, monitorar a ocorrência das respirações ruidosas. Então eu tenho que fazer uma ausculta pulmonar, tenho que verificar se ele tem dispneia e determinar a necessidade de aspiração conforme for a situação do meu paciente, em casos de obstrução e depressão respiratória. Então, uma situação que nós encontramos de complicação também na sala de recuperação pós-operatória é a apneia. Mas o que caracteriza a apneia? É quando o paciente tem mais de 20 segundos sem respirar. E ela é acompanhada de quê? De bradicardia, de palidez e de cianose. Então, utilizando o instrumento de Ribeiro, uma das coisas que deve se perguntar e avaliar para essas complicações de apneia é se ele utiliza opioides, que ele está fazendo a cirurgia, então provavelmente ele está utilizando opioides. E se as cirurgias foram de tireoide para tireoide, né? A retirada da tireoide e da paratireoide. Por quê? Porque são cirurgias que estão muito próximas das vias aéreas. Então, pode acontecer situações de comprometimento. E se ele tem a apneia do sono, se ele tem essas paradas dormindo normalmente. Então, conforme for, algumas intervenções, além de todas aquelas que eu falei anteriormente de forma geral, nessa parte respiratória e pulmonar, né? Tá aqui posicionar o paciente sem Fowler, monitorar o aparecimento dos sintomas indicativos do aumento dessa frequência cardíaca, frequência respiratória e da pressão arterial aumentada, né? Verificar se os sinais vitais dele tá sendo modificado e posicionar os dispositivos não invasivos, garantindo bom ajuste e evitando grande perda de ar, para que haja um controle melhor desses movimentos respiratórios, da saturação de oxigênio e evite ele a vir a ter a apneia, né? Parar essa respiração, porque muitas vezes daí ele vai ter a parada cardiorrespiratória, que é outra complicação. Então, outra complicação da parte pulmonar respiratória, eu tenho pneumotórax, quando eu tenho pneumoar nos pulmões, hemotórax, quando eu tenho sangue nos pulmões, ou hemopneumotórax, quando eu tenho os dois. Então, essas situações, elas podem acontecer, inclusive eu já peguei paciente, não chegou a ser na sala de recuperação pós-operatória, ele já tinha saído da sala de recuperação pós-operatória, por isso que o rigor da sala de recuperação pós-operatória tem que ser grande, e eu peguei ele na clínica.
e esse paciente reclamando de muita dor, de muito desconforto. Quando eu fui olhar o curativo que ele estava, não era um curativo compressivo, então ele estava ali não compressivo o suficiente, ele estava sangrando. Se ele estava sangrando ali na região do pulmão, que ele estava com o dreno que foi retirado, provavelmente ele estava sangrando também dentro do tórax, né, trazendo um hemotórax. Então, são situações que podem acontecer, principalmente quando acontece a cirurgia, quando acontece essa cirurgia foi uma punção pleural, né, e que traz uma ruptura alveolar nessa situação cirúrgica. Então, como intervenções de enfermagem, sempre tem que avaliar essa dor torácica, tem que observar se esse paciente está com dificuldade de respirar, se ele está apresentando cianose, se tem alterações eletrocardiográficas, né, para poder estar acompanhando o paciente. Em relação às complicações ainda pneumorrespiratórias, nós temos a aspiração do conteúdo gástrico como outra complicação, e aí tem como fator de risco a anestesia, se ele não utilizou o jejum ideal, porque eu vou ter líquidos, né, ainda no estômago, e com isso, com a sensação de náuseas, vômitos, eu posso aspirar. Se eu utilizei a anestesia sobre máscara, porque ela dá uma pressão maior e pode movimentar mais e trazer esse refluxo gástrico, principalmente em obesos e gestante. A própria gestante, porque a própria anatomia empurra um pouquinho o estômago e faz com que haja esse refluxo gástrico, né? Como diagnóstico do próprio NANDA, risco de aspiração. E como intervenções, eu posso posicionar essa cabeceira de forma elevada, monitorar sempre o nível de consciência para evitar que ele não venha deglutir de forma satisfatória e engasgar, né? E que no caso aqui eu utilizo o aspirar. Estimular os exercícios respiratórios com respirações profundas. Tem pacientes que é utilizado até o Respiron, que é para evitar, ele é um aparelhinho com várias bolinhas e que você vai soprando e vai levantando as bolinhas e você vai se testando. Até um dos exercícios que se faz no pré-operatório, mas que também pode ser utilizado depois para estimular essa respiração. Cabeça lateralizada para evitar, né, a aspiração, e manter o aspirador sempre disponível, porque haja obstrução, eu vou ter que fazer a aspiração da orotraqueal, né? Uma outra situação que pode acontecer são os broncoespasmos, e aí eu utilizo como intervenção sempre realizar a ausculta pulmonar para verificar os sibilos e a frequência respiratória. Edema pulmonar é uma outra complicação, e esse edema pulmonar eu devo estar sempre perguntando ao paciente se ele é um paciente jovem, se ele é do sexo masculino, se ele é musculoso, se ele tem um pescoço curto, uma história de apneia, se ele é tabagista, se ele tem história de laringoespasmos, que são situações que eles vão propiciar o paciente a vir ter um edema pulmonar. E, para tanto, o enfermeiro deve utilizar como intervenções a ausculta desses sons respiratórios para observar se existem ruídos adventícios, que é uma das características, né, que presente no edema pulmonar, regular a ingestão desses líquidos e fazer o equilíbrio hídrico, posicionar sempre o paciente para evitar que ele venha a ter uma dificuldade de respirar. Então eu elevo mais o dorso, elevo mais essa cabeceira para facilitar, e manter uma condição respiratória de oxigenação com instalação do suporte não invasivo, para que ele possa vir a ter um melhor suporte ventilatório. Aqui eu falo um pouquinho para vocês agora sobre as complicações cardiovasculares. E aí, as complicações cardiovasculares é quando eu tenho uma oscilação dessa disponibilidade de oxigênio. Principalmente isso acontece porque na sala de recuperação pós-anestésica, por causa exatamente dos anestésicos utilizados, que ele acaba inibindo o sistema nervoso autônomo. Então, com isso, o paciente ele vem ter um débito cardíaco diminuído, o bombeamento do coração também fica menor e eu tenho, assim, uma disponibilidade menor de oxigênio,
que vão causar várias complicações, como a braditaquicardia, hipohipertensão, isquemia do miocárdio, arritmias e disfunção diastólica. No geral, as complicações cardiovasculares, eu trago aqui no geral alguns diagnósticos e intervenções dessas complicações cardiovasculares, mas eu vou falar um pouquinho de cada uma, inclusive muitas já foram faladas lá nas complicações, que elas não, nos desconfortos, que se elas não forem amenizadas, elas viram complicações, ok? Então, aqui no geral, das complicações cardiovasculares, eu tenho como diagnóstico de enfermagem um risco para disfunção neurovascular periférica, risco para o volume de líquidos deficientes, isso são diagnósticos da Amanda, volume de líquido excessivo, perfusão tissular periférica ineficaz, débito cardíaco diminuído, risco de sangramento e ansiedade. Todos esses diagnósticos de enfermagem, eles têm interferência na situação cardiovascular, no pós-operatório, quando o paciente vai estar na sala de recuperação anestésica. E para isso o enfermeiro vai realizar o quê? Aferir os sinais vitais, né? Tá verificando sempre a pressão, temperatura, o pulso, a frequência respiratória e a dor, né? Mas não só a quantidade, mas em relação ao ritmo, né? De forma mais geral, como estão esses sinais vitais. Manter sempre a via de acesso periférico com bom calibre, porque eu posso necessitar fazer alguma intervenção. Monitorar sempre, né, os sinais vitais e a oximetria, utilizar a oximetria de pulso. Verificar a pressão com frequência, e aqui inicialmente 5 minutos, depois vai estabilizando e eu vou passando um tempo maior para verificar. Manter o paciente sempre em temperatura ideal, realizar o balanço hídrico, avaliar prováveis perdas de líquido, manter disponível material para atendimento de urgência, porque ele pode vir a complicar, tá utilizando, né, o índice de Aldrete para poder estar verificando de forma mais fidedigna essa questão dos sinais vitais, da alerta, da consciência, oferecer oxigênio quando prescrito, verificar a retenção urinária e distensão vesical, porque interfere na questão circulatória, avaliar o tempo de enchimento capilar para saber se está tendo esse retorno, né, capilar, verificar a cianose de extremidade, implementar medidas de prevenção contra a trombose venosa profunda. Então, isso aqui são intervenções gerais que a gente pode estar utilizando para as complicações cardiovasculares. E aqui eu trago para vocês as disritmias cardíacas, e vocês podem estar até achando estranho. Vixe, professora, você já falou delas lá nos desconfortos. Realmente eu expliquei com esse mesmo slide quase os desconfortos. O problema que ele está aqui em complicações é por quê? Porque a taquicardia sinusal e a bradicardia sinusal, né, não controlando, essa situação pode complicar e vir a ter uma fibrilação ventricular. E aí o paciente está em parada cardiorrespiratória por causa da fibrilação ventricular. Então, é como eu disse, todos os desconfortos eles têm que ser controlados. Se eles não forem controlados, eles vão virar complicações, que aqui é uma das causas. Então, eu trouxe essas mesmas alterações de diagnósticos e intervenções, porque eu vou ter que estar realizando essa situação, mas aqui o que eu trago a atenção para vocês é manter disponível material de urgência, porque ele pode parar e eu precisar de material, do carrinho de parada, para poder estar intervindo nessa fibrilação ventricular, quando o coração fica dessa forma e ele não consegue fazer o bombeamento, que é quando a gente chama de parada cardiopulmonar. Eu tenho também uma situação de complicação, a hipotensão arterial. Só que a hipotensão arterial eu também falei lá na parte de desconforto. No entanto, o que eu quero alertar para vocês, toda a situação que eu falei lá é a mesma que vai se manter aqui. O que é que nós temos que alertar? É que quando a hipotensão arterial ela não é controlada, o paciente ele pode vir a ter um acidente
pode ter sido porque ele está tendo um acidente vascular encefálico, pode estar sendo porque ele está tendo um infarto, por causa dessa hipotensão persistente. Então, eu trago ele lá no desconforto, mas alertando que ele pode virar uma complicação como um AVE, como um infarto, como uma hipotensão persistente, quando não controlado e quando não verificado em tempo hábil. E os mesmos diagnósticos, as mesmas intervenções, porque eu tenho que trazer esse controle. Tanto é que na SOBEC ele traz essas situações tanto no capítulo de desconforto, como ele traz ela no capítulo de complicações, tá? Só para vocês entenderem que ele entra nos dois capítulos. Uma outra situação também que nós temos nos dois é a hipertensão arterial, e aí eu tenho que controlar, porque senão eu gero complicações, como rompimento de vasos, né? Então, todas essas situações de diagnósticos, de intervenções que foi vista em relação à hipertensão, ela vai continuar sendo realizada. Hipovolemia já é uma situação que eu trago para vocês aqui nas complicações, geralmente ocasionada por sangramento na cirurgia. Então, a hemorragia é um dos grandes casos da hipovolemia aqui nas complicações. Lógico que existem todas essas outras situações que podem trazer hipovolemia, mas eu trago como uma maior observação, onde a gente está verificando se aquele paciente não está tendo uma hemorragia dos vasos, que talvez às vezes ele precise até voltar para uma intervenção cirúrgica para verificar a questão da hemorragia. Então, como correção, se faz uma reposição hídrica com soro fisiológico, zinco lactato, albumina. Tem paciente que precisa de transfusão, por isso que precisa ter os acessos, né, calibrosos, para que se possa estar fazendo essa correção. E quando não é possível, ele volta para a intervenção cirúrgica através do bisturi, né, elétrico, para poder estar cauterizando, vendo esses pontos de sangramento e de hemorragia que vieram a trazer essa hipovolemia. E aí o sangramento, como consequência, né, pode ter esse sangramento, e aí eu trago com o estudo, né, de Ribeiro 2015, algumas perguntas em relação a esse risco desse paciente ter sangramento. Se ele é um paciente com coagulopatias, com algumas doenças relacionadas à coagulação, se ele tem problema de hemostasias e se ele está fazendo cirurgias abdominais, que são cirurgias que têm o maior risco de ter essa hemorragia. E aqui eu trago algumas intervenções mais específicas, como monitorar esse sangramento, conter esse sangramento ativo com esse curativo compressivo, monitorar sinais vitais, estado mental, para saber como é que ele está reagindo a isso, o débito urinário, eu boto ele em balanço hídrico para verificar, né, se está tendo mais perdas, né, do que entradas, monitorar a contagem sempre de plaquetas, para poder verificar como é que está esse índice de hemorragia, preparar o material para intubação, porque ele pode vir a complicar e precisar ser intubado, providenciar bolsas de hemocomponentes para transfusão e solicitar reserva de sala de cirurgia para uma reoperação, se for o caso. Bloqueio neuromuscular residual é uma outra situação de complicação. E isso é por quê? Porque acontece um relaxamento muscular. Então, tem paciente que ele tem uma fraqueza, uma paralisia muscular muito grande por causa do ato anestésico. Ele pode reagir dessa forma. E isso é um fator que traz grande morbimortalidade quando acontece. Tanto é que a literatura aponta que de 0 a 93% dos casos que tem esse bloqueio neuromuscular residual por causa do ato anestésico em si, que o paciente vem ter essa fraqueza, essa paralisia, o paciente pode vir à morte. E aí, como um dos fatores de risco é a atelectasia, a pneumonia, a broncoaspiração, que pode ser gerada por esse bloqueio neuromuscular residual.
Então, como intervenções de enfermagem, nós temos que avaliar essa função motora, aplicar sempre esse índice de Aldred para poder estar verificando de forma constante os sinais vitais, os sinais de alerta, a consciência, manter a cabeça lateralizada, porque ele pode ter a broncoaspiração, manter a intubação disponível, porque ele pode precisar, monitorar o oxigênio e botar esse oxigênio úmido para que os efeitos anestésicos eles venham a ser diminuídos. Uma outra complicação que pode acontecer é a infecção e deiscência da ferida operatória, que a cirurgia em si pode vir a romper a incisão, principalmente quando ele está tendo ali vômitos, quando ele está tendo movimentos, quando ele está com ascite, pode vir a acontecer. Confesso que isso é uma complicação que na sala de recuperação pós-anestésica, que ele ainda está se recuperando, é muito difícil de acontecer, mas pode acontecer. Agora, ela acontece bastante logo depois que você sai da sala de recuperação anestésica, começa a ter o controle dos movimentos e aí pode estar vomitando e a romper a incisão cirúrgica e ter evisceração. Eu trago aqui também tremores como uma das complicações. E aí o estudo, né, de Ribeiro 2015, através dessa revisão integrativa, ele traz algumas situações que a gente deve perguntar sobre essa complicação de tremores. Se ele é portador de doença coronariana, se teve um tempo de cirurgia prolongado, se é do sexo masculino, se tem um estado físico alterado, que é aquela escala anestésica se é elevada para mostrar que ele é um paciente mais grave, se é uma administração, se precisou de administração de sangue, se ele tem uma idade avançada, se ele teve hipotermia central ou periférica, se ele fez um procedimento ortopédico com o uso de alguma prótese, cimento ósseo que pode estar ocasionando essa situação de tremores. E conforme for de forma mais específica, eu vou instalar os dispositivos de aquecimento, instalar a oxigenoterapia e monitorar os sinais vitais. Então, aqui sobre o posicionamento cirúrgico, é só mais um detalhe que eu trago para vocês em relação que isso também pode gerar complicações, né? Que começa lá no posicionamento cirúrgico, mas ela pode estar sendo mantida ali na sala de recuperação pós-anestésica e pode estar trazendo, além de desconforto, complicações para aquele paciente. Aqui foram algumas complicações que eu trouxe conforme tem na SOBEC, certo? Qualquer dúvida vocês podem entrar em contato. Então aqui tá as referências que foram utilizadas, tanto no vídeo de desconforto, quanto para o vídeo de complicações, com referências da SOBEC, do Potter e alguns artigos. Eu espero que vocês tenham entendido e eu passo aqui como uma atividade para vocês na nossa disciplina, para que haja uma pequena avaliação como forma de presença, para que vocês possam realizar conforme a disponibilidade de internet e horário, que é um pequeno questionário que tem lá marcado para poder vocês pontuarem e realizar a presença de vocês nessa aula do dia 24/9/2020. Eu aproveito aqui para agradecer, para dizer para vocês que foi um prazer estar com vocês. Qualquer dúvida eu estou presente, né, na disciplina, no SIGA, para a gente poder estar tirando as dúvidas, tá certo? Espero que todos já tenham aprendido. Vou encaminhar também a aula completa para vocês nos slides, os 2 vídeos gravados, uma falando da parte de desconfortos e outro das complicações, 2 artigos que vocês vão ter de posse, os diagnósticos e as intervenções de enfermagem em relação a esse conteúdo, e os 2 capítulos de livro da SOBEC para que vocês também possam estar tendo acesso ao conteúdo de forma mais detalhada. Pois foi um prazer estar com vocês, espero que tenham gostado e até a próxima.